O universo, por definição, é tudo o que há e tudo o que sempre vai existir. Dentro dele nós encontramos planetas feitos dos mais diversos elementos químicos. Alguns são feitos de rocha como a Terra, outros são gasosos como Júpiter. Planetas podem ter anéis, luas e outras estruturas menores que orbitam eles. Os planetas, por sua vez, orbitam estrelas, bolas de gás em altíssimas temperaturas devido às reações nucleares dentro delas. O núcleo das estrelas explode como bombas nucleares milhões de vezes por segundo. As estrelas que temos hoje são compostas principalmente por hidrogênio e hélio, os dois elementos mais leves da tabela periódica, e também os dois elementos mais abundantes do universo. O que faz bastante sentido, porque após o Big Bang, os primeiros átomos a serem formados foram os átomos de hidrogênio, que foram se juntando, aglomerando e viraram a primeira geração de estrelas que iluminaram o que antes era um universo escuro. Foi a primeira geração de estrelas que transformou o hidrogênio em elementos mais pesados, como o cálcio que está nos seus ossos, o oxigênio que está no ar que você respira ou o carbono que forma você. Todos os átomos que estão no seu corpo agora, um dia estiveram no núcleo de alguma estrela. E as estrelas vêm em diversos tamanhos. Elas podem ser enormes como Betelgeuse, que ocuparia a maior parte do sistema solar se estivesse no lugar do Sol. Ou elas podem ser anãs brancas, com apenas alguns quilômetros de diâmetro. Esse conjunto de rochas, gases e uma ou mais estrelas é um sistema estelar. De todas as forças da natureza, a gravidade é a mais fraca por uma boa margem. Mas ela tem um lado positivo. Ela é a única força que atua sobre grandes distâncias. Nas escalas cósmicas, a gravidade é a força dominante e é a responsável por atrair estrelas e mantê-las presas, uma em órbita da outra, criando estruturas ainda maiores, como os aglomerados estelares, que podem possuir bilhões de estrelas gravitacionalmente ligadas. Todos os objetos citados até agora, planetas, estrelas, sistemas estelares e aglomerados estelares, fazem parte de um conjunto ainda maior, as galáxias. Galáxias são enormes, possuindo desde 100 mil anos-luz de diâmetro, que é praticamente o diâmetro da nossa galáxia Via Láctea, até diâmetros como a gigantesca galáxia IC 1101, com 1 bilhão de anos-luz. Além disso, galáxias vêm nas mais diversas formas. Temos, por exemplo, as galáxias elípticas, com estrelas espalhadas meio que igualmente em todas as direções. Nessas galáxias, que podem ter até trilhões de estrelas, temos pouco gás livre em nebulosas e poucas estrelas novas se formam. Temos também as galáxias espirais, como a nossa Via Láctea, onde a maior parte das estrelas e matéria do meio interestelar se acumulam num disco espiral girando. Nós acreditamos que a maior parte das galáxias tem um buraco negro supermassivo no centro, com milhares ou, quem sabe, milhões de vezes a massa do Sol. Galáxias próximas umas das outras, e quando eu falo próximas, eu estou fazendo de conta que os milhões de anos-luz de distância entre elas não são nada, ainda estão ligadas gravitacionalmente e formam o que chamamos de grupos galácticos. Como o quinteto de Stefan, que rende imagens maravilhosas e quase inacreditáveis. Essas estruturas costumam ser 10 bilhões de vezes mais luminosas que o Sol e contêm 10 trilhões de vezes a massa do Sol em matéria. Você, por acaso, já está se sentindo pequeno? Eu preciso dizer que é normal, mas ainda tem mais. Os grupos galácticos não são nem mesmo as maiores estruturas do universo. Nós ainda nem passamos pelos aglomerados galácticos, compostos por milhares de galáxias, com massa da ordem de 100 trilhões para 1000 trilhões de vezes a massa do Sol, com extensões de até centenas de milhões de anos-luz. A partir desse ponto do vídeo, qualquer tentativa minha de colocar isso em uma escala que nós, humanos, fôssemos compreender, falha miseravelmente. Mas grupos galácticos também não são as maiores estruturas do universo. Superaglomerados são estruturas ainda maiores, contendo centenas de milhares de galáxias próximas umas das outras. Essas estruturas têm comprimentos da ordem de 1 bilhão de anos-luz. Superaglomerados são estruturas absurdamente grandes, com mais de 500 milhões de anos-luz, em torno de 100 mil galáxias e bilhões de estrelas. E existem, separados por bilhões de anos-luz de espaço vazio, em torno de 10 milhões de superaglomerados no universo conhecido. Esse é o universo, tudo que há, tudo que é e tudo que sempre vai existir. O universo é grande demais. Você talvez esteja se sentindo pequeno agora, ou desconfortável, ou quem sabe impressionado. Eu também. E eu acho que podemos começar a voltar para casa. Vamos em direção a Laniakea, um superaglomerado com 520 milhões de anos-luz de diâmetro e algo em torno de 100 mil galáxias.
A maioria das estruturas dentro de Laniakea parece ser atraída para uma grande região do espaço que não parece ter nada de interessante. Essa região é chamada de Grande Atrator, e ainda não temos certeza por que toda a nossa vizinhança cósmica parece estar se movendo na direção dela. Então nos movemos para a borda desse superaglomerado, em direção ao aglomerado de Virgem. Talvez aqui você comece a reconhecer a sua própria vizinhança. Nós conhecemos a maioria das galáxias mais brilhantes dessa estrutura desde o século XVIII, incluindo a gigantesca Messier 87, que possui em torno de 12.000 aglomerados globulares de estrelas. Para comparação, a Via Láctea tem somente 200 desses aglomerados. Aqui dentro dessa gigantesca estrutura encontramos o Grupo Local, que, como o nome indica, é o grupo de galáxias do qual a nossa galáxia faz parte. E no caminho para casa, encontramos a Galáxia do Triângulo, a 5,5 milhões de anos-luz da Terra. É um dos objetos mais distantes que podemos ver a olho nu no céu, e faz parte da constelação do Triângulo, por isso esse nome. Após uma viagem que tomaria mesmo para a luz centenas de milhões de anos, nós chegamos na Via Láctea, a galáxia na qual nosso sistema solar se encontra, no braço de Órion. Aqui encontramos o sistema solar, passamos pela nuvem de Oort, o limite externo do sistema solar, da onde a maior parte dos cometas vem. Aqui no centro encontramos o nosso Sol, uma estrela muito parecida com as outras do universo, brilhando com o poder da força nuclear. E no terceiro planeta mais interno orbitando o Sol, numa rocha espacial, encontramos algo especial. Num universo com trilhões de estrelas conhecidas, é aqui que fica o único planeta que conhecemos com vida. É aqui onde você existe. O único lugar do cosmos onde eu, você, os nossos pais, mães, irmãos e pessoas que amamos e odiamos existem. A vida surgiu nesse pedaço de rocha há 4,2 bilhões de anos. E há 200.000 surgiam os seres humanos, a única coisa que conhecemos no universo capaz de criar uma história. Nós registramos nossa passagem no tempo através da invenção da língua escrita. Somos únicos em poder pensar, em poder refletir e criar opiniões. Podemos fazer filosofia, ciência, descobrir coisas novas e nos maravilharmos com a natureza. E desde os períodos mais remotos da história, os nossos antepassados eram assombrados pela grandeza do universo, impressionados pela sua beleza. O universo é absurdamente grande, incrível e ao mesmo tempo assustador. Mas a nossa presença nele não é nada menos impressionante. A nossa capacidade de, mesmo sendo insignificantes comparado ao resto do que conhecemos, olhar para o cosmos e refletir sobre o universo e sobre nós mesmos é também absurda, incrível e assustadora. Eu fico feliz em poder compartilhar esse planeta com vocês. Muito obrigado e até a próxima.